Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos, aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 13, ao versículo de número 21, o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Esse texto aqui, ele relata, Deus guia o povo pelo caminho. O propósito, a missão de Deus aqui era levar o povo para a terra de Canaã, tirando o povo do Egito. Um texto bastante conhecido, a história do povo de Israel quando saiu do Egito, através do servo Moisés. E o texto aqui, ele relata que quando Deus tirou esse povo do Egito, havia dois caminhos. Um caminho durava aproximadamente entre 4 e 5 dias, era um caminho bem curto. O outro caminho era um caminho bastante largo, que dava a volta pelo deserto, passando pelo Mar Vermelho. E há várias razões pelas quais Deus levou o povo pelo caminho largo, seria pelo caminho longo, se havia um caminho curto, mais perto. E há várias razões que existem, por exemplo, uma delas era tratar-se com o povo, provar-se o povo no deserto. Outra também é que os inimigos egípcios iam ser afogados no mar. Outra também foi no deserto onde que Deus deu as leis para o povo. Também foi no deserto que Deus estabeleceu algumas ordens, certo? E alguns tratados entre o povo e Deus. E também tem várias razões, podia citar mais, mas uma vou citar. Uma outra razão pela qual Deus levou o povo pelo caminho largo é que o povo também não estava preparado para enfrentar os inimigos, ou seja, para a guerra. Até mesmo que lá na frente vocês vê o povo enfrentando, o povo de Israel enfrentando os filisteus, homens robustos, homens preparados, e armados. Então, se o povo naquele exato momento, quando saiu do Egito, fosse guiado pelo caminho curto, o povo não poderia ser talvez preparado para as guerras futuras. Então, Deus levou o povo pelo caminho longo. Então, há o caminho curto e o caminho longo. Muitas das vezes as pessoas não se entendem ou questionam por que Deus levou o povo pelo caminho longo. Então aí eu dei algumas razões resumidas pelas quais com isso eu quero dizer que Deus, Ele sabe o que faz e também sempre pensa no melhor para conosco. E aqui algo que me chama a atenção é que disse o texto que durante o dia havia uma coluna de nuvem e durante a noite uma coluna de fogo que alumiasse o povo, iluminava o povo. E algo que me chama a atenção no versículo 22 do capítulo 3 de Êxodo,
que disse que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Então aqui nós vemos que Deus, por mais que havia colocado aquele povo para ir pelaquele caminho longo, o caminho do deserto, o caminho que havia talvez muitos problemas, dificuldades, obstáculos que houve nessa caminhada e durou muitos anos. Só que Deus, ele estava, ou seria, não abandonou o seu povo. Hoje também para nós existe dois caminhos. Existe o caminho que é Jesus Cristo, como relata no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, que diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Também o texto vai relatar também, o Evangelho de Mateus vai relatar que existe a porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito. E no caminho largo muitos vai entrar por ele, vai achar ele e vai ter muita companhia para caminhar no caminho largo. Mas no caminho estreito, que é o caminho que vai levar à vida eterna, muitas das vezes você vai estar solitário. Mas o que eu quero dizer nesse texto aqui que nós lemos é que Deus, ele não abandona os seus. Deus nunca se apartou, nunca deixou, ele não deixa, ele não abandona. E eu não sei em que situação você se encontra neste exato momento, mas eu quero dizer para você, se você se encontra em diversas provas ou provações, dificuldades, problemas, e você tenha tomado a decisão de caminhar, de seguir a Cristo, ou seria, de ser guiados por Deus, de ser guiado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, tenha por certo que Deus, ele está contigo. Diz aqui o texto que nós lemos que nunca se apartou do povo a coluna, que ia durante a noite e a nuvem que ia durante o dia. Ali estava Deus. E por mais que o povo, eles se debilitaram, por mais que o povo pecaram, fizeram coisas duras contra Deus, não é verdade? Mas Deus, ele não se apartou do seu povo. O profeta Isaías disse que se passares pelas águas, Deus disse assim: passarei contigo. Se passares pelo fogo, passarei contigo. Então, isso implica que Deus não disse que nós não iríamos passar por momentos difíceis. Ele prometeu assim: não, olha, se passar pelo fogo, estarei contigo. E o fogo não vai te queimar. Se passar pelas águas, também estarei contigo. Então isso quer dizer que iríamos passar. Jesus disse: neste mundo tendreis aflições, não tema, eu venci o mundo. Então, que você nesta manhã venha ter esse ânimo da seguridade que a palavra de Deus nos dá por meio da sua palavra, essa seguridade que Deus nos dá por meio da sua palavra, entende? Então, se tem dificuldades, se tenha problemas, se tem algumas circunstâncias que você está atravessando, entende? Se aferra-se da palavra de Deus, entende? Busque Deus, estreita mais esse relacionamento seu com Deus, através de quê? Através da oração, através da leitura bíblica, através da palavra, através da obediência. Em sua oração você pode pedir que o Espírito Santo de Deus venha te ajudar, entende? A te dar consolo, a te consolar, a te renovar, a te dar forças para que você possa caminhar. Por mais que pareça ser largo,
Entende? Parece que injustamente. Aí você talvez diz assim: por quê? Se havia um caminho curto, um caminho de 4 ou 5 dias, e nós estamos há anos nessa situação. Talvez o povo pensava e pensou isso, e murmurou contra Deus. E nós não somos diferentes. Às vezes você está pensando que a coisa está demorando, mas eu quero dizer para você: Deus sabe o que faz. Deus sempre tem o melhor para com os seus. O que nós temos de fazer é confiar, esperar, entende? No Senhor, confiar que Ele sempre tem o melhor, Ele sabe o melhor, e Ele sabe que muitas vezes tem de se tratar em nós, tem alguma coisa para se tratar em nós, para que nós possamos melhorar, para que lá na frente nós realmente venhamos a glorificar o nome do Senhor. Amém? Que essa palavra venha trazer ânimo. Amém? Como disse aqui, que Deus não se apartou do seu povo, Ele não os deixou o seu povo, e Deus não vai te deixar também, a não ser que você deixa, mas a palavra de Deus nos garante que Ele não nos deixa. Que Deus te abençoe nesse dia e tenha você um ótimo dia. Amém?